Se é para buscar culpados, busque a solução. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Anaflix falando aqui sobre autorresponsabilidade com o meu livro do Paulo Vieira. Eu falei no vídeo anterior sobre a lei número 1. A lei número 2 é se é para reclamar de sugestão, que eu comentei inclusive em um dos vídeos, que é um dos vídeos que foram mais vistos aqui no meu Anaflix do YouTube, por isso resolvi trazer este assunto novamente e falar sobre as leis da autorresponsabilidade. Então eu vou pular para a lei número 3, que é se é para buscar culpados, busque a solução. Como a crítica, a busca pelos culpados é uma maneira simples e rápida de se desresponsabilizar pelo mundo em que se vive, pelos acontecimentos, pelos fatos e pelos resultados obtidos. É muito fácil olharmos para os erros dos outros, porém é difícil percebermos os nossos. A nível neural, isso é um grande perigo, pois o hemisfério direito, que é o lado realizador do nosso cérebro, ao receber a mensagem de que o resultado insatisfatório obtido foi por culpa dos outros, cria o seguinte diálogo interno: por que mudar e fazer diferente se o resultado negativo foi culpa do outro? Dessa maneira, a pessoa continua a repetir os mesmos erros, sem aprender com eles. Afinal, se os outros, os responsáveis por tudo, isso estar assim, por que eu deveria mudar? Afinal, se são os outros, os responsáveis por tudo isso estar assim, por que eu deveria mudar? Os outros que mudem. Por que mudar se os políticos são corruptos? Por que mudar se o meu professor que é ruim? Por que mudar se o problema é minha esposa que critica e reclama de tudo? Por que mudar se o problema é minha equipe que é desmotivada e não corre atrás das vendas? Por que mudar se o juiz é corrupto e meu time sempre perde? Enquanto você não abolir essas justificativas intelectuais, nada vai mudar. Tenho visto muitos vendedores chegarem de uma venda, ou melhor, de uma tentativa de venda, reclamando, criticando e culpando o cliente por não conseguirem vender e por as vendas estarem baixas. Afinal, os clientes só querem descontos impossíveis, prazos enormes, etc. E se são os clientes os culpados, por que o vendedor deveria mudar? Por que deveria usar novas técnicas? Por que me capacitar mais, fazer novos treinamentos, se o problema e a culpa pelos meus fracassos estão nos outros? Não busque culpados, busque a solução e aliados, parceiros de uma aprendizagem eterna. Essa aqui também é uma lei muito boa da autorresponsabilidade, Afinal, as coisas dão errado sempre por conta do outro. A gente nunca tem culpa de nada, E os exemplos que o próprio capítulo fala já dizem tudo, No relacionamento, sempre a culpa é do outro. Como que tá escrito aqui, inclusive, por que mudar se o problema é minha esposa que critica e reclama de tudo? Talvez essa pessoa esteja reclamando, mas quais são as suas atitudes para que ela esteja reclamando, Aqui, bailarinas de dança do ventre, a gente perde o festival porque é uma panelinha de sempre, é a mesma panelinha, não é porque talvez... às vezes tem uma panelinha, vai. Não é porque talvez a gente precise treinar mais, nos dedicar mais, estudar mais, procurar novas técnicas, ler melhor o regulamento para entender como é que funciona aquele festival. Se o meu professor é ruim, por isso que eu não vou pra frente. Se você realmente acha que seu professor é ruim, se você tá numa faculdade, talvez você não possa trocar o professor, Mas você pode estudar por fora, você não precisa depender apenas desse professor para se desenvolver. E se você tá na dança e acredita que você não tá tendo um desenvolvimento bom, você pode conversar com o seu professor. Às vezes, vocês estão com pensamentos desalinhados. Às vezes, ele acha que você precisa de uma coisa e você está procurando outra. Mas se nem assim o conflito se resolveu, será que não tá na hora de procurar um outro professor? Então, colocar a culpa nos outros sempre é mais fácil. Eu não consegui porque ela errou, eu não consegui porque ele não fez, eu não consegui porque ele é chato, ou será que você que precisa se desenvolver melhor? Quando eu comecei realmente a procurar novos mecanismos para me desenvolver e para melhorar, gente, ainda precisa melhorar muito, mas o jogo virou, A gente se autorresponsabilizar por algumas falhas faz muita diferença. Se a gente quer resultados, a gente tem que ir atrás de melhorar e não ficar esperando que o outro mude ou ficar colocando sempre a culpa no outro. Mas eu não consigo vender minha aula porque as pessoas estão vendendo aula mais barata. Ok, elas estão vendendo aula mais barata, mas você tem algum diferencial para que você consiga arrumar um cliente que vai pagar aquilo que é o seu valor?
Será que você consegue? Você tem que ter um diferencial. Porque se você tiver um diferencial, vão pagar mais para você, mesmo que os outros estejam cobrando mais barato. E é isso. Se você gostou, já sabe, deixa sua curtida aqui, não dói nada, é só colocar curtir, deixa seu comentário e até o nosso próximo Anaflix.